De volta com o nosso programa Universo Mais. Eu volto dando outra dica para sua ceia de Natal. Suco Prats para você servir a sua família com sabor, com saúde. Hoje meu escolhido aqui, claro que depois eu vou provar todos os outros. Vou levar para minha casa, mas hoje eu vou tomar o suco de goiaba. Deu até um contraste bonito aqui com minha blusa verde. Lembrando que aqui tem suco de verdade, natural, integral, sem adição de açúcar, sem conservante. É a fruta no copo. Esse de goiaba, você sente até o pedacinho, a textura do suco. É uma experiência, viu? E lembrando que Suco Prats você encontra nas principais lojas e também na loja própria do Suco Prats, que fica ali na Via Expressa, do ladinho da UPA Central. Dá para você entrar com o carro, pode pedir aí também na comodidade da tua casa, no telefone que está aí na tela. Como eu sempre digo, o Suco Prats é da fruta para o copo, com diversas embalagens para você colocar aí na sua ceia de acordo com a sua necessidade. E agora nós vamos lá com a Hannah, que gravou sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que ocorreu no dia 1º de dezembro. E quem entrevistou, ela entrevistou a infectologista a doutora Stella Catellani. Então, Hannah, é com você. No dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa doença que infelizmente afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre esse assunto, hoje estamos aqui com a doutora Stella Catellani, infectologista, que vai tirar algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos para a gente. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é a diferenciação entre o vírus HIV e a AIDS. Muitas pessoas não sabem ainda diferenciar. Bom, a pessoa que tem AIDS, ela porta o vírus HIV. Mas existem algumas pessoas que têm apenas o vírus e não desenvolveram a doença. Então, essas pessoas são chamadas de portadoras e têm apenas o vírus. Então, elas não desenvolveram a doença. Existem critérios que são clínicos, quer dizer, que elas desenvolvem doenças que geralmente são infecções que a gente chama de oportunistas, que são em decorrência da queda de imunidade. Certo. Ou, às vezes, elas não desenvolveram essas doenças, mas elas têm o que a gente chama de, entre aspas, imunidade baixa. Então, um dos critérios que a gente usa é a contagem dos linfócitos CD4, que são os soldadinhos, digamos, de defesa. Se eles estão muito baixos, mesmo que a pessoa não tenha desenvolvido infecções, a gente já considera elas como um paciente com AIDS, porque elas podem desenvolver a qualquer momento essas infecções. Então, essa é a diferença. Aqui em Araraquara, existe um índice para calcular como que está a infecção pela AIDS aqui na cidade, HIV? Não, nós temos um controle, assim, dos pacientes que fazem o exame e daqueles que desenvolvem a doença. Certo. Tá? Então, nós, por exemplo, nós temos os pacientes HIV e temos os pacientes AIDS, ano a ano, tá certo? Então, não é um índice, né? É um controle, né? Um número. Na verdade, isso depende do diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a pessoa vem fazer o exame, então, sem sintomas, por exemplo, a pessoa vem voluntariamente num centro de testagem, ou ela procura o médico dela e fala assim, olha, eu quero fazer o exame de HIV. Normalmente, essa pessoa ela vai ser diagnosticada com HIV apenas, quer dizer, sem a queda de imunidade. Então, aí o diagnóstico vai ser de HIV e ela tem uma chance melhor de não desenvolver a doença, então não ficar doente, não precisar de hospitalização. Então, isso é o ideal. Uma vez detectada a AIDS, quais são as precauções? Tem o coquetel, né, que deve ser... Hoje o coquetel é para todos, mesmo aquele que não tem a doença. Apenas é diagnosticado com HIV, já deve tomar o coquetel. Certo. Tá? Justamente que é para não venha desenvolver a doença. Mas mesmo aqueles que têm a doença,
eles também vão tomar o coquetel, eles têm a chance de se recuperar, de ter uma vida normal, de ter uma expectativa de vida próxima de uma pessoa normal, sem HIV, tá? Porém, precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela é diagnosticada já com uma infecção grave e pode não dar tempo de salvá-la, lógico, apesar de todos os recursos médicos. Então é sempre melhor que o diagnóstico seja feito quando a pessoa não está doente. Existe assim, uma faixa etária entre as maiores infecções, né, do HIV? Das maiores infecções, não. Hoje, a nossa preocupação, que apesar da AIDS ela incidir em todas as faixas etárias, como por exemplo, eles falam assim, a AIDS o HIV está aumentando, por exemplo, nos idosos. É lógico que quando ela começou lá nos anos 80, poucos idosos a gente via com HIV, né? Mas, por exemplo, não que nessa faixa etária esteja estourando, que tenha muitos HIV, que seja a faixa etária com mais HIV, não é verdade. A gente tem mais HIV numa faixa etária menor. Porém, o que a gente preocupa hoje? Que a gente tem muitos casos, né, na faixa etária até os 29 anos. Né? A gente tem tido muito diagnóstico. Numa faixa etária muito jovem. Sim. E principalmente na faixa etária de homens que fazem sexo com outros homens. Então, a gente tem notado um aumento nessa faixa etária. Então, uma preocupação em fazer um aconselhamento melhor, fazer uma prevenção melhor nessa faixa etária, devido ao que a gente nota um aumento de diagnóstico nessa faixa etária. Bom, para a gente finalizar, eu vou pedir, é uma coisa disseminada, mas a gente precisa sempre estar repetindo, né? Que você fale quais as prevenções para que não ocorra a transmissão do vírus HIV. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer na prevenção, que a gente chama de prevenção combinada para HIV. Então, hoje a gente tem o uso de preservativo, que é super importante, tá? A diminuição do número de parceiros, então isso é bastante importante também. Ninguém está pregando que você tenha que ter 1 ou 2 parceiros, nem qual a preferência sexual das pessoas, cada um é o que é, mas que a gente se preserve, né? Hoje nós temos a profilaxia pós-exposição, então uma pessoa às vezes que porventura ela vai ter uma relação sexual e de repente haja o rompimento do preservativo, existe a possibilidade de ela tomar uma medicação em até 72 horas que pode prevenir a contaminação. Hoje existe a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição, então se a pessoa, por exemplo, tem uma relação com uma pessoa que é HIV positivo, mora com uma pessoa HIV positiva, ela pode estar usando isso sem deixar de usar o preservativo. Existe a possibilidade de estar fazendo os testes também, a testagem, sempre para você poder fazer o tratamento precoce. E hoje também o próprio tratamento, a pessoa que ele consegue deixar sua carga viral negativa, ela já também diminui a possibilidade de transmissão. Então, todas essas medidas em conjunto, elas diminuem a transmissão do HIV. Então, a gente não esqueça que é um conjunto de ações que vai diminuir a transmissão da AIDS hoje na sociedade. É importante também frisar que quem possui o vírus tem que ser sempre muito sincero com o seu parceiro, né? Com certeza. Então é isso, gente. Olha, prevenção, vamos nos cuidar, ter o zelo pelo nosso corpo, pela nossa vida. Quero agradecer muito, doutora Estela, a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. É isso aí. Dani, eu já volto aí com você. Estamos chegando ao fim do programa. Semana que vem teremos um especial Natal. Tá a coisa mais linda o programa da próxima semana. Chico Olive vai fazer uma receita natalina. A gente vai mostrar também dicas de você montar, preparar a sua ceia com aquela mesa posta,
toda decorada de Natal. É um programa especial com música, tudo que tem direito. E você é meu convidado especial para o especial de Natal. Rimou! O programa de hoje tem reapresentação quarta-feira e você fica juntinho da gente durante toda a semana nas redes sociais. Programa Universo Mais e Dani Marques 01. Mande sua pergunta, semana que vem estarei respondendo para você. Um beijo, fiquem com Deus e até! Tchau, tchau! Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano.